Hoje vamos conversar sobre um tema que deveria estar na mesa de todo brasileiro: como proteger, organizar e perpetuar o patrimônio para as próximas gerações. Eu sou Alexandre Pim, advogado, especialista em planejamento patrimonial da família, e eu farei a sua holding quando você estiver pronto. Hoje, muito mais que educação financeira, vamos falar sobre preservação, continuidade, governança, família, projetos e legado. Quero que você pense na sua família, pense em quem você ama, pense no que você está construindo, pense no futuro que você quer deixar para aqueles que dependem de você hoje, como seus filhos ficarão no futuro, sem um planejamento patrimonial. O brasileiro evoluiu, a classe média tem acesso à informação e crédito como nunca antes. Estamos vivendo uma virada histórica. O brasileiro aprendeu a construir patrimônio, mas agora começa a segunda grande virada, a educação patrimonial. Afinal de contas, o que é educação patrimonial? Educação patrimonial não é educação financeira. Não é apenas economizar ou investir. É consciência, visão a longo prazo. É ensinar os herdeiros a manter, administrar e proteger o patrimônio, fazendo perpetuar. Sem preparo, o patrimônio vira uma bomba relógio. Insegurança, desconfiança, briga, disputa judicial. Todas essas situações, se a família não estiver bem estruturada, acabam de uma hora para outra, deixando toda a família em maus lençóis. Ou seja, em uma situação de grande risco ou um problema financeiro. Quando isso ocorre, o patrimônio se perde no momento da transmissão de uma geração para outra. Finalmente, alguém de 80 anos diz que herdou um patrimônio sólido. A maioria construiu tudo sozinho, mas isso está mudando. Começamos a ver heranças reais e, na maioria das vezes, o impacto que o processo de inventário causa a cada uma delas é devastador. E olha, eu não estou falando só de dinheiro, não. Tem grande participação nessa diluição as brigas, as despesas que o inventário acumula, cartórios, advogados, burocracias. Há também a forma de divisão que será imposta pela lei aos seus herdeiros. Se algum deles não tiver uma condição favorável, prejudicará todos os demais, porque terão que levar à venda os bens e aí sim começam os grandes problemas. Mas todos precisam passar por um inventário? Todos que não realizarem um planejamento patrimonial. Independente se os bens forem compostos de apenas um imóvel, ou daquele Fusquinha 76, que era um bem de relíquia de seu pai, todos terão que passar pelo inventário. Mas e se a família só tem um imóvel e não tem dinheiro para inventário? Esse é o grande problema do processo de inventário. Veja, o milionário, ainda que ele precise vender alguns de seus bens, esse bem será aquele que menos venda lhe permite. Seu impacto será irrisório. Por outro lado, aquela família que lutou a vida inteira para comprar um ou mais imóveis, sabe a falta que eles farão a todos eles que compõem a família. Entenderam o porquê que é mito a expressão que a holding é só para bilionários? Um único imóvel precisa ser vendido e a família perde a casa e o patrimônio se dissipa. Se você fizer uma rápida pesquisa no Google, não encontrará nenhum imóvel, nenhum inventário aberto por herdeiros da Globo, por exemplo, família de Hermínio Moraes, Silvio Santos, entre tantos outros. Porque essas famílias fizeram a educação patrimonial há décadas. Tem cultura, governança, preparo, informação e assessoria. Assessoria estratégica praticada por quem entende da lei é essencial para tornar legítima a sua holding e transferir não só o patrimônio aos filhos, mas também protegê-lo de qualquer revés que você possa ter em sua vida. Hoje não é uma administradora de bens, não é um contrato que se elabora através do Ctrl+C e Ctrl+V. Cada estrutura tem a sua especificidade. Posso afirmar que cada sistema que eu elaborei tem nele inserido um detalhe específico daquela família. Então, o primeiro passo é buscar quem realmente entende desse sistema, para então desenvolver a sua. Em segundo lugar, eu preciso dizer que a holding não resolve tudo. Sem educação patrimonial, a holding vira uma caixa preta, vira desconfiança, vira litígio. Educação patrimonial exige transparência, participação, linguagem acessível. Filhos precisam saber que existe um plano, como funciona, qual o papel de cada um. Se assim não for feito, surge o conflito. E isso acontece nos casos em que a família não conversa. O patrimônio cresce, mas o diálogo não acompanha. A estrutura jurídica existe, mas a cultura familiar não. O herdeiro que entende um pouquinho pelas pesquisas no Google já vai questionar, porque ele ouviu falar e ele passa a desconfiar. Aquele que não participa se revolta. O que não é ouvido se afasta. O que não compreende leva todos ao fórum para uma disputa judicial. E tudo dependia apenas de uma conversa franca e aberta sobre os interesses dos pais, verdadeiros proprietários de todo o patrimônio. Para famílias empresárias, então, a situação ainda é pior. Mas o risco, mais decisões, mais impacto. Quem não educa o sucessor, entrega a empresa
a toda sorte. O que foi construído em 30 anos pode acabar em apenas 3. Quantos exemplos já vimos? E até tem aquela expressão: avô rico, pai nobre, filho pobre. Descreve um ciclo comum de famílias ricas, onde o filho que recebeu o patrimônio sem esforço não aprendeu a gerenciar o dinheiro e desperdiça, levando a pobreza à próxima geração. O primeiro passo é a consciência. Já falamos que o objetivo do planejamento é proteger seus herdeiros de eventos futuros indesejados. Conversar, entregar como eu entrego esse conhecimento a vocês agora, pode poupá-lo de problemas futuros. Pior, problemas afetivos que poderiam comprometer todo o convívio familiar. Elaborar, através de um profissional competente, uma estrutura simples, contendo expressões claras, diretas, lógicas, sem complicações, para que qualquer pessoa consiga entender e aplicar. Reuniões com os filhos, demonstrando a eles o passo a passo do que está acontecendo. A clareza, a atualização das questões patrimoniais da família, bem como as decisões que você tomou, devem ser compartilhadas com toda a família. Um bate-papo sobre o que existe, o que está sendo feito e quais os próximos passos. O quinto passo é a responsabilidade progressiva a ser atribuída aos seus herdeiros. Não jogar sobre eles os problemas sem nunca ter revelado que esses existiam. Preparar o sucessor é ensinar, orientar e caminhar junto, permitindo que ele participe aos poucos de toda a sua história. Criar cultura familiar, construa valores que irão guiar toda a família, além da sua presença. Ensine a resolver conflitos e não criá-los. A holding acontece seguindo todos os ditames da lei. E é claro, para isso aconteça, para que você proteja o patrimônio, evitando que terceiros, políticos, governo, genros e noras venham, de alguma forma, a ter estes bens para si, você vai ter que gastar um pouco. Vai ter que pagar um imposto, um pouco de cartório, vai ter que contratar um especialista, ou seja, você tem um investimento e não um gasto para fazer esse planejamento. E como especialista que sou, tenho que lhe falar que o imposto que você paga em 2025 é muito menor que aquele que incidirá em 2026. Portanto, se está pensando em fazer uma holding, uma doação, um testamento, o que for, a minha recomendação é que não deixe para amanhã.